Olá, bem-vindos a mais um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Estamos estudando o capítulo 8º, intitulado Treva e Sofrimento. Acompanhamos o resgate do padre Domênico e o padre Hipólito, que é um dos componentes da equipe de socorro, a equipe de resgate de André Luiz, está comentando uma passagem do Evangelho para um conjunto de sofredores, uma grande horda de companheiros desfalecidos no umbral, mergulhados num lamaçal, em que a revolta, o ódio, a raiva estão presentes, e eles ouvem o Evangelho da boca de Hipólito. Ele então fala da passagem, uma das passagens evangélicas, que trata da roupa de linho e púrpura do rico, e traz a sua interpretação. Antes, porém, de comentar essa passagem, ele diz do histórico da humanidade, em ter escolhido o mal, que eles todos ali tinham feito escolhas infelizes e por isso estavam naquela condição de espíritos envolvidos na lama, na escuridão, sofrendo a consequência dos seus atos, e não da maneira que eles se colocavam, como vítimas, como seres abandonados por Deus, enquanto que a equipe de André Luiz seriam favoritos do Pai, seriam pessoas privilegiadas. O padre Hipólito então demonstra a eles o equívoco e que eles estão ali por conta das maldades que fizeram na terra. Ele prossegue então dizendo que nesse conjunto de atividades dedicadas ao mal, o homem se esquece de testemunhar o amor, de considerar toda a renúncia que espíritos amigos realizaram em nosso favor. Pessoas que abriram mão de muita coisa para nos ajudar. E em vez de sermos gratos, esquecemos deles e desse sentimento, enquanto que
eles nos ajudaram, esquecendo das nossas fraquezas. Ele ainda diz: possuímos, todavia, a felicidade de compreender a extensão de nossos débitos e pusemo-nos desde muito a caminho do futuro Redentor. Essa última parte, então, é o padre Hipólito demonstrando a única diferença que existe entre eles, trabalhadores do Cristo, e aqueles outros que estão ali na condição de infelizes, de desesperados, de trevosos, mergulhados na lama da escuridão, no umbral. A única diferença é que os trabalhadores do Cristo despertaram, têm ciência da extensão de débitos que possuem e se colocaram à disposição para sanar essas dívidas, solucionar esses débitos, restituindo aos outros, às suas antigas vítimas, tudo o que lhes tiraram. Ele passa então a interpretar diretamente a parábola, dizendo: qual de nós não terá sido na crosta do mundo aquele rico, vestido de púrpura e linho finíssimo, do ensinamento do Mestre? Então vejam que a parábola contada pelo Cristo se refere ao rico, vestido de púrpura e linho, e Padre Hipólito interpreta como sendo nós outros que erramos na terra. Quantas vezes agimos como esse rico da parábola? Exibíamos a roupa vistosa e brilhante do eu egoístico, ferindo a observação de nossos semelhantes e vivendo o bendito ensejo de permanência nos círculos carnais, regalada e esplendidamente. Então ele compara a atitude do rico da parábola com a atitude dos encarnados em erro, os encarnados que se comportam de uma maneira a humilhar o outro, sendo a roupa púrpura e o linho finíssimo a maneira com que nós nos enxergamos, que nós nos colocamos no egoísmo, como se fôssemos príncipes, humilhando os demais, vivendo de uma forma esplêndida, buscando os favores materiais, as facilidades da fortuna. Todos nós que nos associamos nesta paisagem de dor, tivemos em derredor mendigos de afeto e socorro espiritual, mostrando-nos em vão as chagas de suas necessidades. Então, à medida que seguimos com nossas vidas na terra, inúmeras pessoas nos chegam mendigando afeto, mendigando socorro espiritual. E geralmente abandonamos essas pessoas, não nos atentamos ao serviço e, por consequência, deixamos de ajudá-las. Chamavam-se eles familiares, parentes, companheiros de luta, irmãos remotos de humanidade. Então, os nossos familiares, os nossos companheiros de jornada, são esses mendigos de afeto e socorro espiritual. Façamos essa autoanálise. Quem na nossa família precisa de nós? Qual integrante da nossa família carnal é um mendigo de afeto, um mendigo de socorro espiritual, para que não percamos a oportunidade do bem, como esses irmãos ali em sofrimento perderam? Renasceram na mesma família e deixaram de auxiliar os seus próprios irmãos, pais, mães, filhos. Além dos companheiros de jornada, colegas de trabalho, amigos, sempre há alguém mendigando afeto e socorro espiritual. Nos compete ajudá-los. E se nós somos esses que precisam do afeto, busquemos também dar afeto para receber. Eram filhos famintos de orientação, pais necessitados de carinho, viandantes do caminho evolutivo, sequiosos de auxílio,
que improficuamente se aproximavam de nós, implorando algo de reconforto e alegria. Então ele chega a dar os exemplos dentro da família e também fora dela, os companheiros que se chegam até nós, se aproximam de nós. Para os que escolheram não cumprir com seus deveres, essa aproximação foi improfícua, não rendeu frutos, não adiantou esses seres se aproximarem, porque a grande maioria não se atenta aos deveres na família e na sociedade. Era o retrato daqueles que estavam ali e serve de alerta para nós que ainda estamos aqui, encarnados. Em geral, lembrávamos-nos sempre tarde de suas feridas interiores, indiferentes ao menosprezo da oportunidade sublime que nos fora concedida para ministrar-lhes o bem. Então ele diz que essa lembrança para ajudá-los sempre é tarde demais. Desprezamos as oportunidades, ficamos indiferentes a esses irmãos e perdemos, por consequência, a chance preciosa de ajudar, de ministrar o bem. No justo instante a que se recolhiam no leito mortuário, multiplicávamos afetos e carícias, depois de haver gasto o tempo sagrado da vida humana entre a insensibilidade e a exigência. Então ele está dizendo que essas pessoas que estão ali, no umbral, sofrendo, deram carinho, foram afetuosas aos parentes, porém, no leito de morte, prestes a desencarnar, enquanto que os deveres familiares eram para ser exercidos durante a vida, não somente no leito de morte. A grande maioria da sociedade assim o faz. É amigo, é afetuoso, é carinhoso quando o parente está morrendo. Mas e durante a vida? Durante a existência? A insensibilidade costuma reinar. A exigência que fazemos aos nossos parentes. Desejavam os mais pobres que nós alguma coisa das migalhas de nosso permanente banquete de conhecimentos e facilidades? Frequentavam-nos a companhia, quais crianças necessitadas de iluminação e ternura, e os próprios cães se inclinavam para eles, tomados de natural simpatia. Ele está dizendo então que nós, na Terra, munidos da intelectualidade ou de qualquer outro talento, temos o dever de dividir, compartilhar esses talentos, essas bênçãos que recebemos. Só que na maioria das vezes, ignoramos as pessoas que nos pedem a divisão desses talentos, a afeição, o carinho. Passamos pela existência ignorando os nossos irmãos que passam na família e fora dela, pedindo ajuda. Não ajuda financeira somente, mas principalmente auxílio fraternal, auxílio moral, uma palavra, um carinho. Nós, envaidecidos das próprias conquistas, encarcerados em clamorosa apatia, amontoávamos expressões de bem-estar, crendo-nos superiores a todas as criaturas integrantes do quadro de nossa passagem pela carne. É importante notar o seguinte: pelo discurso de Hipólito, ele parece se dirigir a intelectuais, a pessoas que tiveram destaque na Terra, a pessoas que foram bem-sucedidas, porque ele está dizendo que aqueles irmãos ali se sentiam superiores aos demais, mais inteligentes, mais ricos, mais poderosos, e por isso desprezavam a maioria.
É sinal que aquele grupo ali, mergulhado na lama, sofrendo e ao mesmo tempo revoltados, eram pessoas que tinham estabilidade financeira, potência intelectual, mental, mas que desprezaram seus familiares e amigos porque se achavam superiores a eles. Prisioneiros de nossas criações inferiores, a morte precipitou-nos no despenhadeiro purgatorial, semelhante ao tenebroso inferno da teologia mitológica. Porque o tempo passa e a gente não percebe. E muitas vezes a morte nos alcança antes do que esperávamos. E é muito comum que isso ocorra. A morte vem de surpresa. Quando não dá mais tempo para cumprir os deveres de forma acelerada. Então, esses indivíduos presos na intelectualidade, na nobreza, nos títulos acadêmicos, viveram se colocando num pedestal, se achando superiores aos demais e menosprezando as oportunidades de auxílio. Desencarnam e atestam a realidade espiritual, onde o purgatório descrito na Bíblia, na teologia mitológica, se lhes apresenta, porque eles não desenvolveram virtudes, não desenvolveram sentimentos, moralidade. Ficam, portanto, entregues às suas vibrações peculiares, às suas criações mentais, à sua sintonia, inclusive aglomerando-se com outros espíritos que pensam da mesma forma, pela lei da atração. Envelhecida e rota, ou seja, apodrecida, a veste rica da oportunidade, ao término do curso de aprimoramento espiritual no educandário terrestre, somos por vezes mais pobres que o último dos miseráveis que nos batiam, confiantes, à porta do coração. Olha que frase, hein? Ele diz, quando acaba nosso tempo na terra, quando a nossa veste, a nossa roupa está envelhecida, está apodrecida pelo tempo, nos deparamos com a realidade espiritual em que somos mais pobres do que o último dos miseráveis que nos batiam à porta do coração. Ele não está se referindo a posses materiais, dinheiro, fortuna. Ele está falando do patrimônio moral, das virtudes. Pessoas que desprezamos na terra porque achamos que são ignorantes, que não têm cultura acadêmica, que são supersticiosas e acreditam nas bobagens espirituais, quase sempre estão muito mais elevadas do que nós na espiritualidade. Para esses, nós poderíamos ter sido beneméritos doadores da felicidade, dividindo nosso conhecimento, dividindo nossa atenção, auxiliando no momento que eles nos procurem. Mas, geralmente, optamos pelo desprezo. Viajores na travessia do rio sagrado da elevação, fugíamos de todos os companheiros necessitados. Instituíamos serviços ativos de vigilância contra os náufragos sofredores. Estimávamos, acima de tudo, o bom tempo, as ilhas encantadas de prazer, a camaradagem dos mais fortes, para atingir a outra margem, humilhados e pesarosos, em terríveis necessidades do espírito, incapazes de prosseguir a caminho dos continentes divinos da redenção.
Interessante essa parte porque ele faz uma imagem figurada, se utiliza de uma linguagem também figurada, em que nós na Terra atravessamos um rio, o rio das oportunidades. Ele chama, de rio sagrado da elevação, em que nós estamos num barco atravessando esse rio. Só que, durante essa travessia, nós ignoramos os companheiros necessitados, fugimos deles, criamos serviços de vigilância contra aqueles que estão náufragos, ou seja, não acolhemos ninguém no nosso barco, e buscamos sempre o bom tempo, as ilhas de prazer, a companhia somente de quem é rico, de quem é intelectual, de quem é forte como nós. E quando chegamos na outra margem desse rio, somos necessitados em espírito, ou seja, não temos virtudes, não temos nenhum mérito pelo exercício da caridade. E, por consequência, estamos incapazes de prosseguir na viagem a caminho dos continentes da redenção. Então ele usa essa imagem da travessia de barco, chegando no outro lado da margem desse rio, e aqueles que não praticaram a caridade, que não resgataram os náufragos durante a travessia, os que não aproveitaram a companhia de todos os que chegam de boa vontade, quando alcançam a margem, são necessitados, são mendigos. E, por consequência, não conseguem seguir viagem nesse continente divino para a redenção. É uma imagem muito interessante para a gente enxergar a caminhada evolutiva. Estamos caminhando em conjunto, não podemos querer excluir quem pensa diferente de nós, quem nós consideramos abaixo na intelectualidade ou na posição social. Temos que abraçar a todos, considerar todos irmãos, para quando chegarmos nessa outra margem do rio, estarmos preparados para a viagem que prosseguirá, somando aí méritos, somando simpatias, amizades verdadeiras que conquistamos durante a passagem. Ele diz: sejamos razoáveis, meus irmãos, reconhecendo que esse inferno é construção mental de nós mesmos. O estado de sofrimento em que eles se encontram é uma construção mental. Por isso que muitos vão criticar André Luiz, dizendo que ele inventou o termo umbral, que não existe umbral, que Kardec ensina que a erraticidade é na própria Terra, numa vibração diferente. Mas André Luiz não nega o que Kardec ensinou. Ele só nos traz a informação de que a criação mental cria espaços de sintonia no umbral, em regiões de sofrimento, onde espíritos endividados são reunidos, a depender das suas fraquezas, das suas falhas, das suas tendências. A vibração, a lei de sintonia, reúne espíritos que pensam e agem de forma parecida ou idêntica. E aí criam mentalmente a zona de sofrimento, visitadas, no exemplo dessa obra, por esses grupos de socorro espiritual, próximo à crosta planetária. O estacionamento, após esforço destrutivo, estabelece clima propício aos fantasmas de toda sorte. Fantasmas que torturam a mente que os gerou, induzindo-a a pesadelos cruéis. Então ele explica o mecanismo de sofrimento daqueles seres. Eles desencarnaram sem observar seus deveres na família e na sociedade, se depararam com a realidade espiritual em que são verdadeiros mendigos, necessitados,
nas questões morais e de valores e ficam estacionados ali. E esse estacionamento mental estabelece um clima propício aos fantasmas que torturam a mente deles. Fantasmas gerados pela culpa, pela revolta, pelo mesmo sentimento de superioridade que eles alimentaram na terra, induzindo eles todos a pesadelos cruéis. Lembre-se que, no estudo de ontem, nós vimos algumas frases ditas por esses espíritos, dizendo que o grupo de André Luiz era um grupo privilegiado por Deus, que eles foram esquecidos por Deus porque estavam ali sofrendo. Só que Hipólito está mostrando para eles que o sofrimento deles é decorrente do seu estado mental, resultado de suas condutas na Terra, e que agora no plano espiritual prosseguiam com a mesma vibração. Cavamos poços abismais de padecimentos torturantes, pela intensidade do remorso de nossas misérias íntimas. Então olha a culpa aí. O remorso, a culpa, cria esses poços abismais de sofrimentos torturantes. E muitos espíritos, depois de sofrerem no plano espiritual, nessas regiões, reencarnam e continuam com um sentimento de culpa tão forte que se automutilam, não se acham merecedoras de felicidade, de alegria, mesmo renascendo numa família amorosa, sem traumas, sem vivências infelizes. A culpa que carregam, o remorso que trazem das existências anteriores, lhes causa esses padecimentos torturantes, porque estão dentro da mente desses espíritos. As misérias íntimas praticadas no passado ainda estão presentes em muitos espíritos que já expiaram, já sofreram, seja no plano espiritual, seja em reencarnações anteriores, mas que até hoje carregam ainda a culpa, o remorso, ao ponto de se machucarem, de desejarem a própria morte, de não se sentirem merecedoras da felicidade. Arquitetam, assim, penitenciárias sombrias, com a negação voluntária, ante os benefícios da providência. Escolhem negar a bondade divina, negar as oportunidades que Deus coloca, enclausurando-se numa penitenciária sombria. Prendem-se dentro de si próprios, como nós estudamos aqui na obra Loucura e Obsessão, se eu não me engano, de Manuel Filomeno de Miranda, em que há a descrição de um indivíduo que veio com uma problemática psicológica muito forte. Ele vem portador de autismo e justamente o autismo, esse isolamento íntimo dele, foi por conta da culpa. Ele não queria enfrentar o resultado das suas ações e por isso enclausurou-se dentro de si próprio. Reencarnou, porém, veio com um grau alto de autismo, isolando-se e não tendo qualquer manifestação exterior. Tinha um olhar apático, fixo, não se relacionava, não apresentava nenhum tipo de comunicação exterior, tinha-se voltado para dentro de si mesmo. Desertos calcinantes de ódio e malquerença estendem-se aos nossos pés, seguindo-se a jornadas vazias de tristeza e desconsolo supremo. Olha como ele consegue descrever bem certos espíritos que nos deparamos aqui na Terra, pessoas
em alto nível de depressão, que ele chama de desconsolo supremo. Chama também de deserto de ódio e de malquerença, jornadas vazias de tristeza. Tudo isso é causado pelo remorso, pela culpa e também pela revolta, porque todos trazem algum nível de culpa, porque todos erramos. Se não tivéssemos errado no passado, não estaríamos aqui reencarnados. A reencarnação ela é fruto de um passado equivocado. Ela é natural à evolução, todos reencarnam, mas o espírito que nada tem mais a expiar não reencarna mais, não precisa reencarnar. Pode reencarnar em missão, voluntariamente, mas para expiar somente quem ainda carrega culpa, quem ainda tem dívidas a saldar. Semelhamo-nos a duendes vagabundos da inquietação e do desalento, pela amargura do que fomos e pela dificuldade quase invencível na aquisição dos recursos para o que devemos vir a ser. Olha só. Inquietação, desalento, ansiedade, crise de pânico. Tudo resultado da amargura do que fomos. A culpa que a gente traz desse passado de erros traz inquietação, traz ansiedade. E soma-se a isso a dificuldade que temos de conquistar virtudes, de adquirir recursos que formarão o nosso ser futuro, que é o espírito iluminado. Então ninguém falou que seria fácil. A jornada evolutiva, ela é difícil. Ela tem obstáculos. Ninguém falou que é fácil. Muitas vezes, portanto, nós trazemos a consciência dos erros que cometemos no passado e enxergamos a dificuldade que é conquistar virtudes. E aí isso nos traz desalento, tristeza, depressão. De um lado, a falência gritante, do outro, o desafio da vida eterna. Então, no passado, falência. Falimos, erramos, cometemos maldades, somamos vítimas. Quando olhamos para frente, desafio da vida eterna. Então, a jornada é essa. E por isso ela é meritória. Por isso os que conquistam têm mérito e não precisam temer o futuro, porque conquistaram a paz de consciência. Por isso que é importante enfrentar o que fizemos e cultivar para colher amanhã, cultivar o bem. Todos que estão encarnados têm essa tarefa. Reconquistar a paz íntima, reconquistar a paz de consciência, plantando o bem para colher amanhã, no reino de Deus, os frutos dessa paz de consciência. Todos passam. Não é um desafio de alguns, é o desafio de todos. Mesmo com a falência do passado e os desafios do futuro, ter ânimo para seguir, praticando o que o Cristo ensinou, a fim de que seja doce, leve o jugo, o fardo. Como o rico infeliz da parábola, todavia, sabemos que muitas de nossas vítimas de outro tempo escalaram altas posições no campo hierárquico da eternidade. Então ele está falando o que aí? Das vítimas que nos perdoaram, das nossas vítimas
que seguiram seus caminhos e hoje são seres elevados. Da mesma forma que o rico infeliz constatou na parábola, nós também encontramos as nossas vítimas do passado que hoje estão num estágio evolutivo elevado, altas posições. Também atestamos que muitos daqueles mendigos de carinho da estrada humana foram conduzidos a fontes da maravilhosa sabedoria e do inesgotável amor. Pessoas que desprezamos, que consideramos menores do que nós, inferiores a nós, muitas foram conduzidas a uma fonte de maravilhosa sabedoria, de inesgotável amor, ou seja, também estão acima de nós, hierarquicamente, na moralidade, na evolução. E assim, por que não impetrarmos o concurso de suas bênçãos intercessoras? Olha a pergunta que ele faz, o convite que ele faz. Por que não aceitar a ajuda desses irmãos que já estão à frente de nós? Sejam nossas vítimas do passado ou não, irmãos que hoje são mais elevados do que nós e querem nos ajudar. Por que não aceitar essa ajuda? Por que não? Por que não dobrarmos humildemente a cerviz, considerando os desvios do passado, a fim de recebermos a sublime e indispensável cooperação do presente? Dobrar humildemente o rosto, a cabeça, aceitando o auxílio, considerando os desvios do passado e a mão estendida daqueles que hoje nos desejam bem, nos querem bem. Nós já estudamos aqui a lei de fraternidade presente no universo inteiro. O irmão mais velho ajuda o irmão mais novo. Todos da mesma família universal que é a paternidade divina, todos irmãos, os mais avançados ajudando os mais atrasados. Por que não aceitar a cooperação desses irmãos? Jesus Cristo é o nosso maior exemplo, o irmão mais velho, o irmão mais elevado que conhecemos, que estende as mãos todos os dias para nós, veio em carne e osso, sabemos, amigos, que muitos de vós outros padeceis atormentados, a devoradora sede da água viva do Espírito imortal. Então, muitos dos que estão ali têm sede da água viva do Espírito imortal, sede de evangelho, sede de perdão. Aflitos e desanimados, naquele vale de sombras, desejam romper todos os obstáculos para a recepção de uma gota apenas do líquido precioso, prometido por Jesus aos sedentos, que a ele se devotassem de boa vontade. Então, muitos dos que estavam ali queriam apenas uma gota da água que Jesus prometeu a quem tivesse boa vontade. Demonstrando então que muitos ali já estavam arrependidos, já queriam o resgate. Mas não basta a desordenada rogativa de dor para que o orvalho divino refresque o coração dorido. Não basta pedir, não basta uma rogativa desordenada, gritos, exigências. Não basta. Nesse coração dorido e dilacerado, é preciso que,
regenerar o vaso receptivo da alma enferma. Então, além de suplicar ajuda, além de reconhecer a pequenez e baixar a fronte humildemente pedindo ajuda, é preciso regenerar o espírito. O perispírito, como vaso receptivo da alma, perispírito. A alma doente precisa regenerar o seu vaso, o seu corpo perispiritual, alijando, limpando a poeira venenosa da terra, para que permaneça puro e reconfortante o rosto do céu. Limpeza, purificação. Percebam, não é simples. Primeiro a gente falou aqui do erro daqueles que acreditam que basta no leito de morte pedir a bênção do padre para ir para o paraíso. Primeiro erro que a gente demonstrou aqui nos últimos estudos. O padre Domênico achou que ia para o céu apenas porque tinha uma função de padre na terra. E, além disso, tinha se confessado com um padre amigo dele antes de morrer. Ele achou que isso era suficiente. Lei do engano. Demonstrou-se um erro. Segundo, não basta suplicar. Mesmo depois de morrer, depois de encontrar-se numa região de sofrimento, não basta rogar, gritar, implorar. É preciso regenerar o espírito. Limpar a poeira do seu perispírito, do seu corpo que você está usando na espiritualidade. Imprescindível o sofrimento de função purificadora. Por isso que nós vamos ver nas obras que muitos espíritos imploram ajuda no umbral. Imploram resgate para as caravanas que atravessam o umbral, mas muitos, a grande maioria, não é recolhida. Muitos não são recolhidos. Porque primeiro precisam passar pelo sofrimento purificador. O sofrimento ali no umbral purifica a alma deles para receberem a ajuda. Não é por maldade, não é por exigência de Deus. É lei natural e lógica, perfeita. Porque enquanto a dor, o sofrimento não purificar o coração daqueles indivíduos, eles não vão se submeter ao necessário arrependimento. Sem o arrependimento não é possível resgatar. Nós já vimos isso aqui. O padre Hipólito está só demonstrando os requisitos para o resgate. Além de pedir, precisa passar um tempo ali sofrendo. E olha que ele nem está falando do sofrimento da reencarnação. Porque muitos pensam que a expiação só ocorre na Terra, encarnados. Mas não, a expiação já começa no umbral, no plano espiritual. E principalmente lá. Porque aqui na Terra a gente tem condições, aliás, de silenciar a nossa mente, muitas vezes. De colocar ali uma substância para anestesiar a nossa consciência, seja por meio de uma droga, da bebida alcoólica, do esquecimento do passado. Então, enquanto encarnados, muitas vezes nós anestesiamos a nossa consciência de culpa, mas no plano espiritual isso não é possível. O sentimento de culpa não nos deixa adormecer, não nos deixa ter paz íntima. Então a expiação já começa no plano espiritual. Muitos rogam, mas precisam passar um tempo ainda de sofrimento purificador. Os desvarios mentais a que nos entregamos na crosta planetária são energias que se manifestam
com a intensidade das forças libertas. Olha só. Olha o que acontece quando a gente está no plano espiritual depois de uma encarnação dedicada ao mal ou ao vício. Toda vez que aqui na Terra nós desviamos o nosso caminho do bem, o nosso caminho correto para causar dor, para causar o mal, para desequilibrar as funções do corpo, toda vez que nós desviamos o caminho reto e digno, nós criamos energias que se manifestam após o desencarne. Quando nós nos libertamos do corpo físico, essas energias cultivadas durante a existência se manifestam. Depois de longo represamento, olha só, as energias ficam presas e quando a gente desencarna, elas se soltam, se libertam. Olha a importância de cultivar o bem, o amor, para que essas energias represadas, quando se libertarem, nos ajudar a subir de vibração, a ir para um lugar bom, equilibrado. Os desvarios mentais, as escolhas equivocadas, criam energias que ficam represadas e quando o indivíduo desencarna, essas energias se libertam, trazendo a angústia da fome, da sede, da aflição e da doença, da enfermidade, que muitos de vós ainda sentis pela carência de conformação com as leis estabelecidas pelo Eterno Pai. Muito importante essa explicação do Padre Hipólito, porque está nos trazendo como funciona o mecanismo da justiça divina em relação aos desencarnados. Ele está descrevendo a situação espiritual, perispiritual e energética dos sofredores que estão no umbral. Cultivaram energias desequilibradas na Terra, essas energias ficam represadas. Quando o indivíduo desencarna, vem a consciência de culpa, vem o remorso, vem essas energias que lhes causam fome, sede, doença e aflição. Eu sempre trago os dois lados, né? Se por um lado cultivar desvarios, maldade, traz todas essas consequências, por outro lado, se cultivarmos o bem, as virtudes, a caridade, que energia iremos colher? Que energia será liberada quando desencarnarmos? Por isso só depende de nós. A escolha é nossa. Livre arbítrio. Temos liberdade para plantar o que quisermos. E essa plantação se dá pela palavra, pelo pensamento, pela atitude, pelas escolhas, os gestos, as ações que tomamos enquanto estamos na Terra. O nosso futuro, portanto, só depende das nossas escolhas. André Luiz então diz: pelo silêncio do ambiente, parecia-me que o padre Hipólito era ouvido com respeitosa atenção pelas inúmeras fileiras de sofredores ali congregados diante de nós. Então, mais uma vez, André Luiz relata que havia um silêncio. Me recordo que ontem comentávamos que no início do atendimento, quando o padre Hipólito estava lendo a passagem do Evangelho, reinava o silêncio. Quando ele começou a interpretar a passagem, os espíritos começaram a gritar, a atacar, a ameaçar. Ele então faz esse discurso pedindo silêncio, utilizando-se das medidas protetivas que nós vimos no último estudo, e agora novamente tudo estava em silêncio, todos estavam ouvidos essa grande lição do padre Hipólito. O porquê eles estavam ali, a explicação
do porquê eles sentiam fome, sede, aflição e doenças, e qual era a fórmula para se libertarem daquela região. Todos ouviam. Após ligeira interrupção, continuou o pregador bem inspirado. Nenhum de nós outros, os que apelamos para a vossa renovação, encontrou até agora a residência dos anjos. Mais uma vez, Padre Hipólito se compara a eles, se coloca no mesmo patamar, com a única diferença que eles querem hoje o bem. Então ele está dizendo, nenhum de nós aqui encontrou a residência dos anjos. Nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós é um ser angelical. Estamos muito próximos de vocês. A única diferença entre nós e vocês é a escolha que foi feita. Uma escolha somente. Que é a escolha de reconhecer o que fez e a predisposição de reparar o mal feito. É a única diferença dos que estão no umbral para os que estão ajudando, socorrendo, resgatados numa colônia. É a escolha feita para reparar o mal. Somos companheiros em cujo coração palpita plena a humanidade, com seus defeitos e aspirações. Não há preferidos, não há privilegiados. A escolha é individual. E isso traz muita esperança para nós, porque estamos acostumados aqui na Terra com privilégios, com preferidos. Vemos aí o cenário político de nosso país e de outros países e conseguimos identificar os privilegiados, aqueles que detêm um cargo de poder, de dominação, altos salários, enquanto a grande maioria trabalha muito para ganhar pouco. Aqui na Terra a gente vê privilegiado, vê favoritos do rei, amigos do rei, mas no plano espiritual não existe favoritismo, nem predileção de Deus por alguns dos seus filhos. Deus ama a todos igualmente. E não há privilégios injustos. Todos os supostos privilégios, todas as condições mais equilibradas, melhores, elas são fruto de mérito do indivíduo. Mérito de ter escolhido bem, mérito de ter aceitado que Deus é o Pai maior e que nós somos pequenos, mérito de terem se colocado à disposição de reparar o mal que fizeram. Então, com essas escolhas, todos podem alcançar posições de mais conforto, de equilíbrio, de tarefas. Então, essa mensagem traz esperança também, porque nos mostra um mundo que realmente é justo. Aqui na Terra a gente acostuma a ver injustiça, muitas vezes a se revoltar, mas no plano espiritual não há essa injustiça que a gente vê aqui. Depende somente de nós. Tanto no coração dos sofredores quanto no coração dos trabalhadores palpita a humanidade, recheada de erros e de acertos. A diferença, porém, ele vai repetir: compreendemos, contudo, vosso tormento consumidor e trazemos a todos o convite de renúncia aos impulsos egoísticos. Então, o convite que ele faz àqueles sofredores é: renunciem ao seu egoísmo, reconheçam a vontade de Deus e a penitência pelos erros voluntários e criminosos do passado. O convite, portanto, que Hipólito faz é esse: abandonem o egoísmo, reconheçam o erro cometido e se penitenciem, ou seja, busquem, pelo arrependimento, a reparação dos erros voluntários e criminosos do passado. Que esse discurso do Padre Hipólito sirva de alerta para nós aqui encarnados, para, primeiro, não cultivarmos energias
derivadas dos desvarios mentais, para que quando desencarnarmos, quando retornarmos à pátria espiritual, essas energias que se soltam não sejam energias que causem fome, frio, sede, angústia e doença. Pelo contrário, sejam energias, que nos tragam paz íntima, recolhimento, gratidão ao Pai e felicidade. Ouçamos o Padre Hipólito, cultivando o bem aqui, tomando a decisão desde já para evitar sofrimento no plano espiritual, para somente depois de um tempo de angústia e de purificação estejamos aptos ao resgate. Agradeço a todos que nos acompanham, peço que a bondade divina os abençoe, os proteja e que todos nós em conjunto reflitamos sobre essa condição humana a que estamos sujeitos. Erros e acertos são naturais, são comuns à nossa condição, mas o importante é a escolha feita para o bem. Deus não quer santos e anjos aqui na terra, porque Ele sabe ser impossível. O que Ele quer são seres de boa vontade, que já desejam o bem e se colocam à disposição para auxiliar os sofredores, reparando o mal e os crimes cometidos e respeitando a vontade de Deus, respeitando a sua lei maior para o reequilíbrio de nossas mentes, de nossas condutas e a purificação das nossas almas. Graças damos, portanto, ao nosso Senhor Jesus e rogamos que essa mesma energia, essa mesma paz alcance a todos que estão em desequilíbrio e ainda não compreenderam os mecanismos da justiça divina e da reencarnação. Graças damos a Ti, Senhor, e rogamos a Maria Santíssima que nos proteja, nos envolva e nos abençoe, nos libertando dos vícios e nos apontando o caminho da redenção. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo.